Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. E eu vou fazer só um comentário que eu esqueci de comentar na aula passada. Então, esse foi o método que eu criei na aula passada, né, que nós criamos, para representar um método com retorno e com passagem de parâmetros. Mesmo que você não tenha acesso a esse método, pessoal, mesmo que você só tenha acesso a esse aqui, você consegue naturalmente deduzir isso aqui. Por que eu sei que ele é um método de classe? Eu deduzo isso que ele é um método de classe, com certeza, porque eu estou chamando ele apenas pelo nome. E essa instrução de chamar ele apenas pelo nome está dentro do método main. E o método main é um método de classe. Isso só é possível se este método também for de classe. Então, na declaração desse método, vai ter a palavra static. Por que eu sei que esse método, ele retorna um inteiro, né? Retorno int. Por que eu sei disso? Porque esse método está sendo atribuído a uma variável, e essa variável espera receber um valor inteiro. Então, eu sei com certeza, com 100% de certeza que esse método retorna um inteiro. Né? E por que eu sei que esse método passa parâmetros? Né? Por que eu sei que esse método eu estou passando parâmetros para esse método? Porque dentro do seu parênteses eu estou passando aqui dois inteiros, x e y, que são dois inteiros. Então, qual é a assinatura desse método? Assinatura. Qual é a assinatura desse método? É teste. Como tem dois inteiros ali, é int. Essa é a assinatura desse método. Beleza, pessoal? Bom, era isso que eu esqueci de falar na aula anterior. E vamos para o terceiro contexto, pessoal. O contexto é um método sem retorno, pode ser com retorno, vou usar ele aqui, com retorno e sem passagem de parâmetros. Então, o método é com retorno sem passagem de parâmetros, então o método dash aqui não vai ter nada. Né? Eu não teria isto aqui. Né? Então, naturalmente, aí eu entro num dilema. Qual o dilema que eu entro? Porque eu falei para vocês que um método não consegue acessar os dados de outro método. Como é que eu faria, por exemplo, para que o método main acessasse os dados, para o método teste acessar os dados do método main? Eu passaria ele com parâmetros. Na verdade, eu estou fazendo uma cópia, estou passando. Certo? Mas e agora? Como é que eu vou fazer aqui para ele ver, já que eu não consigo passar para, já que eu estou falando que ele não passa parâmetros, né? Não vai receber parâmetros, é um método sem passagem de parâmetros. Aí, para isso, eu vou criar aqui as variáveis aqui, ó, e vou usar static int x, certo? E static int y. Então, isso aqui, veja que são variáveis, são variáveis chamadas variáveis do tipo... fugiu o nome. Atributos, né? E eles são atributos de classe por causa da palavra static, né? Então, agora o que eu vou fazer? Ó, veja que ele já consegue perceber aqui, ó. Ele não me dá mais erro aqui, né? Então, eu posso apagar isso aqui, certo? E eu posso apagar. E se eu quiser, eu posso até... Vou apagar esse aqui que tá anterior. E eu vou falar o seguinte, ó. Essas variáveis aqui, eu vou inicializar essas duas variáveis aqui dentro do método main. Posso fazer isso, ó. Então, eu vou falar aqui, ó. A variável x vai receber 2, a variável y vai receber 4. Certo? O retorno aqui, ó, como é um método sem retorno, eu vou chamar ele aqui, ó, ou sem retorno não, sem passagem de parâmetros, e o programa está funcionando normalmente, ó. Ele não me deu mais erro aqui, ó. Então, veja que eu só inicializei as variáveis aqui, chamo o método teste, que ele não está passando nenhum parâmetro aqui, né? Está retornando alguma coisa e executa normal, ó. Vou salvar aqui, vou abrir aqui o terminal, ó, e ele vai executar e me dar o mesmo valor de retorno, ó. Ou mesma informação visual. Olha lá, 2 mais 4 igual a 6. E aí, se você partir para a execução manual, né, que é o chamado teste mesa, você consegue ver claramente isso. Ó. Veja que quando eu pedi para executar, quando ele carregou o código para cá, ó, quando ele fez vou tirar isso daqui, tá? Quando ele carrega o código para cá, o que ele vai fazer? Ele vai executar, depois que carregou, ele vai fazer uma pré-execução do método, de todo o conteúdo da classe, vai gerar na memória, né? Estou sugerindo que seja no RIP, mas eu não tenho essa certeza, mas ele gera, eu acho que seja no RIP, tá? Ele vai guardar isso aqui, ó, vai executar aqui tudo aquilo que é de classe. Então, eu vou começar aqui, ó, eu estou criando um atributo, esse atributo é de classe. Então, ele vai criar esse atributo aqui. Vai criar o atributo X, vai criar o atributo Y, né, que também é um atributo de classe.
E como ele é um atributo, como eu não inicializei explicitamente com nada, ele vai inicializar com 0. E vai criar o y aqui também, vai inicializar com 0. Certo? Criou a variável y e inicializou com 0. Por que ele inicializa com 0? É o comportamento padrão de todo atributo inteiro que você cria, seja byte, int, short, long, float ou double, ou até char, ele vai inicializar com 0. Certo? Qualquer tipo de objeto que você cria, ele vai inicializar com a palavra reservada null. E aí eu tenho, e se for valor booleano, se eu não me engano, ele inicializa com valor true. Tá? E aí ele executou aqui, criou a variável teste, né, que representa esse endereço de memória, e a variável main, que representa esse endereço de memória. Depois que ele criou isso aqui, agora ele vai partir para a execução do método main. Então, na execução do método main, né, ele vai alocar um bloco de memória na pilha para o método main. Vou diminuir ele aqui. Vou apagar isso aqui. Vou diminuir um pouquinho o tamanho dele aqui para não ficar muito grande. Ó, reserva aqui na pilha um bloco de memória e começa a executar aquilo que está dentro da pilha. Aquilo que está dentro da pilha, que for criar dados, ele vai jogar esses dados aqui. Então, na prática, ele está falando assim, acesse a variável x e altere o valor dele para 2. Então, naturalmente, ele vai procurar o x aqui. Não baixa, ele vai na sua área comum de classe e achou a variável x, que está com valor 0, ele vai substituir por 2. Ele vem lá e substitui por 2. Mesma coisa ele faz com a variável y. Substitui por 4. E aí aqui você cria a variável soma e chama o método teste. Então ele cria a variável... Na verdade, ele vai criar a variável soma depois que ele tiver o valor. Mas assim, ele chama a variável teste. Né? Chamou a variável teste. Quando chama a variável teste, ele vai procurar a variável teste que não acha. Né? Naturalmente, ele vai na área da classe, acha a variável teste, encaminha ele para cá, ele percebe que é o método, aloca a memória aqui na pilha para o método, e aí ele vai executar aqui o processo do processo teste. O que o teste faz? Ele cria uma variável soma, né? E vai guardar o conteúdo da variável x mais y aqui. Quando você procura a variável x aqui, ele não acha, ele vem para cá, acha. Mesma coisa para a variável y. Então, ele cria a variável soma, perdão, e vai colocar aqui o valor 6, né? Aqui, o valor 6 da variável soma. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que ficou cortando. Isso. Certo? Aí ele pede para retornar a variável soma, o conteúdo da variável soma. Né? Quando ele vai retornar o conteúdo e não a variável em si, pessoal. Aí eu crio aqui a variável soma que eu estou pedindo, aqui no método main. Soma. Opa. Acabou. Soma. Tá? E vai colocar o valor 6 aqui. Ficou pequeno também. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aí. Escolhi a variável soma e colocou o valor 6. Quando ele retornou, quando você ocorre o processo de retorno, ele apaga o bloco de memória alocado ao método teste. Ó. Apaga, destruído, tudo que foi criado lá dentro foi destruído. E aí aqui ele vai imprimir o conteúdo da variável soma. Aí ele imprime de forma correta. Tá? Então essa é a forma que eu consigo fazer isso aqui. Então esse modelo que eu criei foi um método sem retorno, não, com retorno, né? Não sei. Com retorno e sem passagem de parâmetros. Certo? Então, aqui, naturalmente, você consegue deduzir esse teste pela forma de leitura, mais uma vez. Por que eu sei que é um método de classe? Eu sei que é um método de classe porque eu estou chamando ele diretamente pelo nome. Né? E como eu estou chamando ele diretamente pelo nome, né? Então, aí eu vou olhar esse método de classe, esse método onde a instrução está aqui, certo? Essa instrução está dentro do método que é de classe. Então, obrigatoriamente, esse método tem que ser de classe. Certo? E obrigatoriamente esse método precisa pertencer à mesma classe do método main. Se não precisasse, se não pertencesse, ele ia colocar o nome da classe aqui. Como essa classe aqui é uma, eu colocaria prog1.teste. Né? Mas por que eu não preciso fazer isso? Porque eu já estou dentro do... Esse método teste está dentro da mesma classe do método main. E os dois métodos são métodos de classe. Então não precisa especificar isso aqui para chamar o método teste. Eu coloco já direto. Certo? Então eu sei que é um método de classe. Certo? Eu sei, pelo processo de atribuição, que esse método retorna um inteiro, retorna um int, porque eu estou usando o sinal de atribuição aqui, ó, estou atribuindo esse método, essa variável, como essa variável é inteira, então eu sei que esse método retorna um inteiro. Né? Então, e eu quero a assinatura do método. Eu sei que a assinatura do método é somente isso aqui. Certo? Porque é um método que não retorna... É um método que não recebe nada como parâmetro. Então, a assinatura dele é justamente somente isso aqui. Beleza, pessoal? Bom, então era isso. Até a nossa próxima videoaula.